tem que focar no lucro e não na produtividade. Tá, tudo bem, eu concordo com isso, mas você focando na produtividade também é uma maneira de dizer que você está focando no lucro, porque a produtividade impacta diretamente na lucratividade. Fala pessoal, tudo bem? Eu já percebi que existe um certo tipo de, talvez, dificuldade para entender o que é produtividade nas fazendas, né? E já que a produtividade é algo tão importante, uma métrica tão importante que influencia tanto no desempenho da fazenda, eu decidi tentar gravar esse vídeo aqui para tentar, de uma vez por todas, explicar a questão da produtividade e como ela impacta no lucro da fazenda, como ela impacta na lucratividade da fazenda. A gente recebeu uma dúvida justamente sobre esse ponto, né, perguntando se a produtividade impacta no lucro e como ela impacta nesse lucro, né? Foi a partir dessa dúvida que eu decidi trabalhar esse conteúdo e de fato existe essa relação, tá bom? A gente vai montar uma apresentaçãozinha aqui de slides para explicar tudo direitinho, mas de fato a produtividade impacta no lucro. O problema é que existe uma certa confusão entre produtividade e produção total. A produção total não tem nenhuma relação direta com o lucro, com a lucratividade. Já a produtividade, sim, ela tem. Então eu vou apresentar para vocês aqui, eu vou compartilhar minha tela. Então vamos lá. Aqui a gente tem primeiro produtividade e lucratividade, esse é o tema que a gente vai trabalhar aqui. Primeiro passo, primeiro ponto que a gente tem que entender é o que é produtividade. Então na fazenda, o que é produtividade? Produtividade é igual ao que foi produzido, ou seja, o total produzido, dividido por algum fator. Daqui a pouquinho a gente vai trabalhar o que é esse fator aqui. Mas o primeiro ponto que você pega dessa fórmula é que a produtividade é uma conta que divide a produção total, o que foi produzido, por algum fator. Se ela é uma conta que divide a produção total por algum fator, logo de cara a gente já vê o seguinte, que produção total é diferente de produtividade. Então, esse é o principal ponto, talvez, para a gente entender tudo relacionado à produtividade, tá bom? Que é diferente de produção total. A produção total é o quanto você produziu no total, no absoluto. A produtividade é o quanto você produziu dividido por algum fator. Que fator é esse? Vamos tentar dar uma clareada mais sobre isso. Por exemplo, pode ser por hectare, então quanto você produziu por hectare. Pode ser por dia, quanto você produziu por dia, por exemplo. E aqui eu faço um destaque para o GMD, que é o ganho médio diário. Para a pecuária de corte é a principal métrica de produtividade. E eu vou fazer uma observação sobre isso daqui a pouquinho, tá bom? Segura um pouco aí, aguarda um pouquinho que a gente vai fazer uma observação sobre isso. Então pode ser por dia, quanto você produziu por dia. Na pecuária de leite, por exemplo, é quanto você produziu por vaca por dia, ou quanto você produziu por vaca por ano. Ou outro fator aqui você poderia utilizar, o quanto você produziu por funcionário, enfim. Então é o quanto você produziu com relação a algum fator, ou seja, dividido por algum fator. Isso é produtividade. Sendo assim, a gente pode apagar esses exemplos aqui e concluir o seguinte, que a produtividade é uma métrica de eficiência. Então, sendo a produtividade o quanto você produziu com relação a algum fator, quanto mais você produzir em relação àquele fator que você está analisando, mais eficiente você vai estar sendo. Então a produtividade é uma métrica de eficiência. A produção total não é uma métrica de eficiência. A produção total, você pode produzir muito com baixa eficiência ou você pode produzir pouco com alta eficiência. Então, a produção total não tem relação, ela não é uma métrica de eficiência. A produtividade é uma métrica na sua fazenda de eficiência. O quão produtivo você está sendo é o quão eficiente você está sendo na sua produção. E sendo assim, já que ela é uma métrica de eficiência, ela impacta diretamente no lucro. Quanto mais eficiente você for na sua fazenda, na sua produção na fazenda, mais isso vai favorecer o seu lucro. Portanto, a gente tem que ter essa clareza aqui que muitos confundem a produtividade com a produção total.
E aí que está, a produção total não é uma métrica de eficiência e, portanto, a produção total não tem impacto, não tem relação direta, pode até ser que tenha indiretamente, mas diretamente a produção total não influencia no lucro. A produtividade sim, tá bom? E aí a gente vai trabalhar aquele exemplo que eu falei sobre o GMD, né, o ganho médio diário. E eu quero trabalhar com vocês um exemplo seguinte, um exemplo muito claro, tá bom? A taxa de lotação, por exemplo, algumas pessoas confundem taxa de lotação como se fosse uma métrica de produtividade, e isso não é. Taxa de lotação não é indicador de produtividade. Indicador de produtividade para pecuária de corte, aqui pensando na ciclo completo ou recria engorda, vai ser GMD, ganho médio diário, ganho de peso. Na pecuária de leite vai ser quantidade de litros produzido por vaca dia ou por vaca ano. Taxa de lotação não é métrica de produtividade, não é indicador de produtividade. E por que isso é assim? Se a gente pegar aqui, como é que calcula a taxa de lotação, a gente tem cabeças, número de cabeças de animais, né, por hectare, por exemplo. Esse fator aqui, esse primeiro número que a gente vai utilizar na conta para calcular a taxa de lotação, que é o número de cabeças, não é uma medida de produção, é uma medida de estoque. E lá na conta de produtividade, como é que é a conta? É total produzido, o que foi produzido por algum fator. E o número de cabeças não é o que foi produzido, é uma quantidade de estoques. Aí eu reforço que a fórmula, né, para a gente, o que foi produzido dividido por algum fator nos dá a produtividade. Então, por exemplo, o que é produzido nas fazendas? Arroba, né, peso. Então, para calcular a produtividade, você não colocaria o número de cabeças, o número de animais em estoque que você tem, mas sim o quanto esses animais ganharam de peso. Então, peso final menos peso inicial, aí sim seria o quanto foi produzido. Você divide por algum fator, te dá a produtividade. Quantidade de bezerros que foram produzidos, aí sim você poderia até trabalhar aqui com cabeças, né? Ah, beleza, tantas cabeças de bezerro, mas isso é a sua produção e não o seu estoque inicial de animais, o seu estoque de animais que você tem uma taxa de lotação. Então, no caso de bezerros, você vai ter a produtividade dada, por exemplo, em cabeças por hectare, pode ser calculada assim, mas aí sim é a sua produção. Entende essa diferença? Outro tipo de situação, né, nesse exemplo aqui da pecuária, né, que a taxa de lotação seria litros, né, quantidade de litros por hectare, por exemplo, também poderia ser uma métrica de produtividade. Pois bem, então a gente entendeu essa diferença de produtividade e produção total, que é talvez a principal confusão que existe com relação a esse termo. Mas e o que é lucratividade agora? A lucratividade, ela também é conhecida como a margem líquida, tá? Então, margem líquida e lucratividade são sinônimos, de maneira técnica falando, e a margem líquida é aquela margem de lucro líquido. Então, portanto, como é que calcula ela? É igual ao lucro líquido dividido pelo faturamento. Então, a lucratividade, que é igual à margem líquida, é calculada da seguinte forma: lucro líquido dividido pelo faturamento. Aí que está a seguinte relação, produtividade e lucratividade. Lucratividade, como a gente já disse no slide anterior, é o lucro líquido dividido pelo faturamento, e produtividade, a gente reforça o que a gente foi dito lá no início da nossa conversa aqui, é o total que foi produzido dividido por algum fator. Sendo assim, você só vai saber a quantidade que foi produzida no final do processo produtivo. Você não vai ter como saber quanto que você produziu antes de você produzir. Então você só vai saber o total produzido e, consequentemente, para calcular a sua produtividade no final do processo produtivo. E no final do processo produtivo, esse fator que a gente vai dividir, seja ele qual for, seja hectare, seja vaca por dia, seja por vaca por ano, seja ele qual for o fator que a gente vai dividir, ele já vai estar, entre aspas, dado, ele já vai estar, entre aspas, contratado. Por quê? Porque para produzir, você já teve esse fator. Então você produziu numa certa quantidade de terras, em tantos hectares.
Você produziu com tantas vacas, você produziu com um tanto número de animais em tantos dias. Então, esse fator que você vai dividir a produção total para achar a produtividade, ele já vai estar dado para você ao final do processo produtivo, que é quando você vai saber o total que foi produzido. Portanto, como é que você aumenta a produtividade? Existem algumas formas de você aumentar a produtividade, mas antes, deixa eu só reforçar aqui algo que eu estava esquecendo de dizer. Se esse fator já está dado, por exemplo, já teve todas as despesas, quanto mais você produzir, com o mesmo número de despesas que você já teve, maior vai ser seu lucro. Concorda comigo? Você tem uma quantidade de hectares. Quanto mais você produzir nesse hectare, você já teve as despesas para produzir. Quanto mais eficiente você for na sua produção, se você tem uma produção maior com o mesmo número desse fator aqui, seja ele qual for, o mesmo número de despesas, por exemplo, quanto mais você produz, maior vai estar sendo a sua margem, ou seja, maior vai estar sendo a sua lucratividade. Então a produtividade impacta diretamente na lucratividade. Produtividade maior significa lucratividade maior. Existe assim, uma confusão muito grande, a gente fala assim, a gente tem que focar no lucro e não na produtividade. Tá, tudo bem, eu concordo com isso, mas você focando na produtividade também é uma maneira de dizer que você está focando no lucro, porque a produtividade impacta diretamente na lucratividade. Então esse é o ponto principal que eu queria que vocês pegassem nesse vídeo, tá bom? E a gente traz na parte final aqui dessa apresentação o que a gente pode fazer para aumentar a produtividade, né? E sempre aumentando a produtividade, visando o aumento da lucratividade, é claro. Então a produtividade, a gente pode aumentar ela, por exemplo, aumentando o total que foi produzido, se a gente manter igual esse fator, que a gente está utilizando para calcular. Então você vai produzir mais na mesma quantidade de hectares, você vai produzir mais com o mesmo nível de despesas, você vai produzir mais com a mesma quantidade de vacas, ou você vai produzir mais reduzindo a quantidade de fator. Você vai produzir mais em menos terras, você vai produzir mais com menos gastos, você vai produzir mais com menos vacas. E esse produzir mais que a gente está falando aqui é a produção total. Então sempre que você aumentar a produção total e manter ou diminuir o fator que você está analisando, a sua produtividade aumenta. Sendo assim, a sua lucratividade vai aumentar também, tá bom? Outra forma de aumentar produtividade, a gente pode manter o total que foi produzido se a gente reduzir aquele fator. Então eu vou produzir a mesma quantidade no total em menos áreas, em menos terras, menos hectares. Vou estar mais produtivo. Vou manter a minha quantidade produzida no total com menos vacas. Estou mais produtivo, meu rebanho está mais produtivo. Vou manter o total produzido com menos despesas. Estou mais produtivo. Então, e também tem outra forma. A gente pode aumentar a produtividade também reduzindo o total que é produzido, tá bom? Então você pode reduzir a quantidade total produzida, mas se você reduzir ainda mais o fator que você está analisando, você está aumentando sua produtividade. Então eu vou produzir menos, mas vou produzir menos em menos áreas ainda. Então eu reduzi mais a área. Estou produzindo menos, mas como eu estou reduzindo mais ainda a área, minha produtividade está aumentando. Eu vou produzir menos, mas o meu nível de despesa vai reduzir mais ainda, então minha produtividade está aumentando. Vou produzir menos, com menos vacas ainda, então minha produtividade está aumentando. Então, resumindo tudo que a gente falou aqui, a produtividade vai aumentar, sempre que a produtividade aumentar, a lucratividade também vai aumentar. Então, sua fazenda vai ficar mais produtiva, ela vai ficar mais lucrativa também. Agora, se a sua fazenda produzir mais no total, não necessariamente ela vai ficar mais lucrativa. Ela pode ficar mais lucrativa, mas ela pode manter o mesmo nível de lucratividade e ela pode até mesmo reduzir o nível de lucratividade. Por que isso acontece? Porque justamente existem situações em que você aumenta a produção total e você perde produtividade. Quando você aumenta a produção total e perde produtividade, você perde lucratividade. Esse é o ponto final. Eu trago também aqui para finalizar realmente
Uma outra forma de enxergar a produtividade é o total que foi faturado dividido pelo total de despesas. Aí você tem que fazer uma classificação para diferenciar o que é despesa do que é investimento, tá bom? Então, pessoal, isso é muito importante, não confunda produção total com produtividade e tenha clareza sobre isso, de que a produtividade sim, ela impacta na lucratividade. Então, se você quer focar em lucro, que você deve focar em lucro, você tem que focar também na produtividade. Não necessariamente significa focar na produção total. É focar na produtividade, que aí sim, basicamente, diretamente também, você vai estar focando na lucratividade da sua fazenda, que é o que importa, que é o lucro no bolso.